Você lembra de Naamã? A Bíblia diz que ele era general do exército, do principal exército que existia na época. Ele era herói de guerra. Naamã, ele era cheio de medalhas, de títulos. Ele era respeitadíssimo como general da guerra. Mas a Bíblia diz, porém, ele era leproso. Quando ele chegava em casa e tirava as suas medalhas, tirava a sua farda de general, ele era um homem doente. Ele era um homem leproso. Ele tinha uma doença incurável, que todas as suas medalhas, os seus títulos, não compensavam. Da porta de casa para fora era respeitadíssimo, mas dentro dele, ele era enfermo. Dentro dele ele estava morrendo, dentro dele ele estava cheirando mal, dentro dele ele estava sofrendo. E aí, para quebrar o orgulho de Naamã, porque a maior doença dele não era a lepra, mas era o orgulho, Deus usa uma empregada da casa dele para dizer que se ele fosse até o profeta Eliseu, ele seria curado. E quando ele chega na casa de Eliseu, com toda a pompa de general, a Bíblia diz que Eliseu nem sai para atender ele. Eliseu nem foi conversar com ele. Eliseu deu só um recado. Diz para ele que se ele quiser ser curado da lepra, ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando ele recebe isso, ele fica indignado, ele fica injuriado. Por quê? Porque ele estava apoiado no seu título, nas suas medalhas. Como que pode, ele disse? Eu pensei que ele ia vir aqui, ele ia botar a mão na minha cabeça, ia restaurar a lepra, eu ia ficar curado. Mas ele nem me atender, ele me atende e ainda manda eu mergulhar no Rio Jordão, que era um rio considerado sujo. Lá na minha cidade tem rios mais limpos. Se fosse para tomar banho, eu tomava banho lá. Se fosse para entrar numa água, eu entrava nas águas que tem lá. E aí um soldado raso, mais uma vez para quebrar ele, chega para ele, permissão, senhor? Se ele te pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? Ele só pediu para mergulhar no Rio Jordão, a gente já está aqui. Não custa fazer um teste. Vamos lá. E aí o general da guarda vai lá no Rio Jordão. E por que tinha que ser 7 mergulhos? Você imagina? Os soldados, todo mundo que obedecia aquele general, está vendo ele, mergulha uma vez. Ele olha para a sua pele, está do mesmo jeito. Ele deveria pensar assim, que mico que eu estou pagando. Mergulha a segunda, a 5ª vez, a pele está do mesmo jeito com lepra. Mergulha a 6ª vez, mas a Bíblia diz que na 7ª vez, a pele ficou limpa como a pele de uma criança. O profeta não foi falar com ele, só falou o que ele tinha que fazer. E quando ele fez, o milagre aconteceu. Às vezes, a nossa doença espiritual não deixa a gente mergulhar na palavra de Deus. Não deixa a gente mergulhar no colo de Deus, no altar de Deus. A gente chega até o primeiro lugar na cadeira da igreja, mas a gente não mergulha no altar, não mergulha na hora que é para ser fiel, não mergulha na hora que é para ser dizimista, não mergulha na hora que é para fazer voto, não mergulha se entregando 100%. A gente não deixa os nossos eus de lado, os nossos títulos de lado, pelo contrário, a gente vem na igreja e qualquer coisinha que acontece, a gente reclama, a gente murmura, a gente fala como o Naamã disse, mas eu pensei que ia ser diferente. Eu cheguei lá na igreja achando que para resolver o meu problema, que para mudar, ele ia botar a mão na minha cabeça, ele ia fazer isso, ia fazer aquilo, ele ia dar cambalhota, o milagre ia acontecer, e aí ele prega que eu tenho que ser dizimista fiel. É o Rio Jordão, que ninguém quer mergulhar, mas que está ali a resposta. É o seguir a direção de Deus sem reclamar, sem murmurar. É se entregar 100%, é mergulhar 100%, abandonando os seus achismos, deixando de lado o que achamos ou o que pensamos.
Porque para ele curar Naamã de lepra, era só Eliseu lá de dentro falar assim, ó, fala para ele levantar a mão, abaixa a mão, manda ele procurar a lepra, não tem mais nada. Mas precisou ele mergulhar, para ele se quebrantar. A maior doença de Naamã não era a lepra, era o orgulho. Era o apego aos seus títulos, às suas medalhas. Às vezes nós somos fortes para os outros. Nós estamos doentes por dentro.